Se for pegar o nome científico, continua não dizendo nada para ninguém, né? Mas, por exemplo, se o povo dá um batismo, que nem, por exemplo, um cidadão que tem bastante influência na região, o povo acaba ou assumindo o nome dele ou dando um atributo, né? E acaba até guardando um nome, mais, um apelido, alguma coisa, né? Por exemplo, eu vejo uma árvore que eu passo todos os dias por ela. A coisa mais linda na Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte de São Paulo, ela tem uma copa que pega a avenida dos dois lados. Uma raiz, se não me engano, uma seringueira, mas é uma raiz muito linda que pega assim muitos metros em todo o seu entorno. E o pessoal sabe o que faz com essa árvore? Joga lixo na raiz dela. É um monte de objeto inservível, um monte de porcaria jogado na raiz, como se ela fosse saco de lixo. Não é? Um dia passando por lá, eu fotografei essa árvore. Joguei na internet. Estou defendendo que a gente faça um movimento ensinando o jovem a adotar essas árvores. Coloca uma placa com o nome popular que o próprio grupo de pessoas da região pode adotar. Eu senti no coração de dar o nome para aquela árvore linda de Lacumparcita. Lacumparcita é o nome de uma música muito bonita, nome de um tango, né? E esses nomes têm raízes culturais e prendem o coração das pessoas. Eu não vou jogar lixo na Lacumparcita. Né? Eu vou querer ver o que ela tem de melhor, não é? Acaba criando um vínculo entre a árvore e acaba até tendo uma preservação maior. E eu vejo, né, a gente vai ficando com sensibilidade para olhar e ver os atributos que essas árvores têm. Não precisa ser só uma árvore exótica. Qualquer árvore, desde uma pequenininha até uma grandona, elas estão ali para fazer o bem. Elas estão presas pela raiz no chão, mas ela depende de nós para cuidar, para limpar, não é? Assim como nós dependemos de outras pessoas. Os seres humanos pensam que são independentes e que podem fazer tudo para o seu bem egoísta. Aquilo que está incomodando, eu extermino do meu convívio. Nem, por exemplo, aquela mulher que está matando o cachorrinho lá na Zona Norte. O cachorro lá te incomoda, ela mata. O vizinho lá, a árvore incomoda, ele joga veneno na árvore. Não é? Então, quando ele incomodar, vamos jogar veneno nele também. Quando ela incomodar, vamos jogar chumbinho na sopa dela, para ver se ela... né, vai gostar, não vai gostar, não é isso? E o risco que ela corre é muito grande. Um por contaminação do próprio chumbinho na mão, no manuseio do veneno. Outro, porque é o seguinte, você nunca pode imaginar que só vai estar o cachorro no quintal. E de repente você está com um sobrinho, você está com uma criança pequena. Criança pequena, ela tem aquela fase oral que põe tudo na boca, ela não tem o teste dela é na boca, põe um brinquedo na boca. Ela pega um veneno desse e você faz uma criança dessa vai a óbito, é um homicídio. E é um homicídio doloso. Por que doloso? Porque ela teve a intenção de matar. Então aí ela vai para uma pena, ela já vai começando a pegar, ela já vai se incriminando. Ela acha que um pequeno ato de jogar uma salsichinha com veneno para parar o cachorro é uma coisa simples. Não é simples, é um crime. Você que está fazendo isso é uma criminosa. Você vai responder. Hoje, a lei ambiental ela é mais severa do que a lei dos homens. Hoje crimes ambientais é inafiançável. Você vai preso. Aliás, inclusive, no caso dessa mulher, ela está praticamente fazendo com que os vizinhos se tornem revoltados contra ela. E muitas dessas pessoas que já foram vitimadas, porque os animais chegaram a óbito, estão indo todos para o pronto-socorro, tentando revitalizar, salvar a vida desses animais. E o médico veterinário que atende esses animais envenenados, ele também está indignado. Então, a comunidade está se unindo, né? Esse veterinário, ele é veterinário e sanitarista. Aliás, se a gente conseguir colocar ele no ar, será que a gente consegue? Então vamos colocar ele no ar para também ajudar a responder, porque esse movimento, você que está assistindo, cria aí o seu modo de puxar, manda para o YouTube, vamos soltar na internet inteira esse movimento, que os animais precisam de nós. Nós precisamos combater essas atitudes, essas atrocidades, e não podemos mais permitir que gestos como esse façam... que são burrice, né? Deus fez tudo com a sabedoria para favorecer o ser humano. Aí eu estou incomodado com o latim. Então, se uma criança estiver chorando, ela vai dar veneno para a criança, para ela poder dormir em paz, silenciosamente. Não é isso? Com quem nós vamos falar?